No último vídeo, eu acidentalmente bati com o gibi no teclado. Então o que eu queria comentar é que aqui atrás também tem o dinossauro. Como é que é o nome da dinossauro? O Vitor falou, eu esqueci o nome do dinossauro. Vitor, qual o nome da dinossauro? O nome da dinossauro? Alfazema. A dinossauro Alfazema aqui do Fugitivos do Brian K. Voltes, que eu queria comentar, sim. Dinossauro Alfazema, excelente personagem. É o que eu falei, não li esse gibi ainda. Vou ler depois. Essa é porque eu tenho que ver se esse cara só escreveu Saga ou se ele escreveu alguma outra coisa também tão mediana quanto essa brincadeira. Saga é bom. O que eu li de Saga por enquanto é bem bacana. Depois, vídeo de Saga aqui no canal, mas nós não estamos aqui para falar de Saga. Nós estamos aqui para falar sobre um gibi. Eita, porra, bate o juro da mesa. Tá. Nós estamos aqui para falar sobre um gibi. Que assim, é. Cara, eu juro pra vocês, eu fiquei muito. Cada final de capítulo desse gibi aqui, eu ficava completamente sem reação. Porque acho que, tipo assim, uma das. Porra, pior que eu acho que eu vou ter que falar que é uma das maiores coisas que eu já li, assim. E eu não tô, tipo. Como é que fala? Não tô. Tipo, tentando. Me conter. Quando eu tô parando pra pensar, e eu com um sorriso no rosto, eu fico, tipo, puta que pariu, que gibizaço. Esse gibi aqui. Eu não tenho nem como descrever o quão bom ele é. Por isso eu nem sei o quanto eu vou conseguir falar nesse vídeo. Que é Demolidor. Queda de Murdoch. Todo mundo pilha esse gibi. Absolutamente todo mundo. Eu falei, pô, será que o hype é real mesmo? Aí o Arthur ele tinha falado que ele tinha um gibi do Demolidor na casa dele. Eu falei, pô, me fala de quem é o Demolidor. Se for o Demolidor do Bendis, traz e tal. Ele falou, pô, o Demolidor do Franklin. Eu falei, porra. Será que é um encadernado? Ele falou, encadernado. Eu falei, pô, vê se é um dos daqueles que saiu com 3 encadernados da Panini, porque eu tenho o primeiro, inclusive depois de fazer vídeo do Demolidor, mas mais coisas do Demolidor. Demolidor é um excelentíssimo personagem, com histórias brilhantes. Depois eu vou falar sobre a melhor história já escrita do Demolidor, Demolidor pai do Joe Quesada, a melhor história já escrita com o Demolidor, mas isso aí vai ficar para um vídeo futuro. E a gente fala sobre essa história aqui mediana, se comparada com o grande Demolidor pai do Joe Quesada. Enfim. E aí ele chegou. Arthur chega no trabalho, puxa isso daqui e eu falo, puta que pariu, é aquela de Kodak. Você tem isso de mim. Isso daqui. Eu sabia do plot, que é aquilo lá, o rei do crime descobre que o Demolidor é o Matt Murdock. E a vida dele vai para as cucuias. Eu começo a ler. A gente tem essa uma inicial forte da identidade dele sendo vendida, tá ligado? Chegando no rei do crime, o rei do crime mandando matar todo mundo que tenha tido contato nesse papel, que ele vai aos poucos testar esta teoria, se é verdade que o Demolidor é o Matt Murdock. E a gente vai vendo a vida do Matt Murdock indo pras cucuias. Tá ligado? O Fog não sabe que ele é o Demolidor aqui. E eles não trabalham mais juntos e tudo. Então a gente vai vendo a vida do Demolidor realmente, tipo assim, indo pro espaço. Tá ligado? Ele começa a ficar paranoico, começa a ficar nervoso, as coisas começam a dar errado pra ele, ele não pode mais advogar. O nome dele tá sujo, mas ele tá sendo investigado por sonegação fiscal, dá tudo. As coisas vão começando a acumular, acúmulos de coisas e dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, dando errado. E ele vai meio que, tipo, surtando com isso. O rei do crime percebe que o Demolidor tem ficado mais violento, tem perguntado sobre o Matt Murdock, quem que tá fazendo isso, de onde é que vieram essas coisas e tudo. Ele é acusado por um policial que é um policial considerado super honesto, que ele confiava de fazer isso e tudo, e a gente vai vendo a vida dele afundando até que ele percebe que foi o rei do crime quando explode o apartamento dele. Tanto que ele fala que, tipo assim, pô, foi muito bem arquitetado. Só que você assinou o seu trabalho. Eles não chamam ele nem de rei, eles chamam de rei. E aí a gente tem, tipo, o Matt Murdock numa situação, tipo, muito deplorável, sabe? Cara,
você se sente mal mesmo por ele, tá ligado? Porque você vai vendo que ele tá afundando, e as pessoas ao redor dele não conseguem. A gente vai acompanhando o Fog junto, e meio que a vida do Fog tá melhorando, mais ou menos assim, e é exatamente uma coisa que o Rei tá repetindo, tá ligado? E você vai vendo ele ficando, tipo, ouvindo as coisas, não consegue dormir, ele tá numa situação horrível, ele tá. E você vai vendo isso acontecendo, até que ele vai ficando cada vez mais. Porra, as cores desse gibi aqui são uma sacanagem. As cores desse gibi aqui são uma sacanagem. A gente vai vendo ele ficando cada vez mais nervoso, pensando, cara, eu vou matar o rei do crime, eu vou matar esse desgraçado e tal. Porra, mas eu não mato, eu não sou essa pessoa, o que que tá acontecendo comigo? Eu tenho que manter o controle, eu tenho que, não posso ser mal assim. E a gente vai vendo ele fantasiando, a gente vai vendo ele tentando, falando, não, preciso levantar, preciso fazer alguma coisa. Só que ele não tem energia, ele não consegue levantar da cama. E aí você vai vendo ele ficando mal, e ele tenta conversar com as pessoas, mas as conversas não fazem sentido. Ele vai brigando com as pessoas, e aí a gente vê, tipo, ele tentando. Aí você vê que ele vai sendo seguido, que ele tá ficando nervoso. Enquanto o rei do crime, ele, tipo, já percebe que as coisas deram certo pra ele, ele tá só esperando. Ele tá esperando, ele tá esperando, ele tá esperando. Enquanto a gente tenta ver a. Eu esqueci o nome dela. A. Porra, deixa eu ver o nome. Karen. Karen Page. É isso? Tentando ver se eu acho o nome, lembro o nome dela. Eu esqueci, eu realmente esqueci agora. Isso que é. Ai, que ódio, esqueci. Enfim, a gente tem ela tentando voltar para Nova York para tentar falar com o Demolidor, tipo, porque, meu Deus, eu vendi essa identidade, ai, meu Deus, eu não sei o que tá. E aí, tipo, a gente vai acompanhando a tentativa dela de voltar mais ao mesmo tempo, onde, tipo, estão tentando caçar ela. E o que eu falei, a gente vê finalmente que a partir daqui o confronto entre eles dois. Mas a gente também tem um personagem muito importante que é o Ben Urich, que é o repórter. Também que, que sabe, conhece o Demolidor e sai tá tentando descobrir o que que tá acontecendo com o Demolidor e com o Matt Murdock, sabe? Vai tentando descobrir. E aí a gente tem, porra, essa sequência de quando eles se encontram, por esse gibi, cara, tipo assim, é estupidamente bem desenhado, estupidamente bem pensado. Não só os desenhos, mas como eles são organizados, como eles são pensados, o enquadramento, os painéis, sequência, tudo isso daqui é, tipo, é milimetricamente bem pensado, sabe? A gente tem essa sequência de luta que, assim, maravilhosa. Maravilhosa. E aí, o Edmundo que perde, o rei do crime arquiteta todo um cenário de morte pro Mert Murdock. Só que o Mert Murdock não morre. Ele fica pensando isso, tipo, cara, não tem cadáver dele, não tem cadáver dele, o que aconteceu e tal. E a gente vai acompanhando o Matt numa situação cada vez mais deplorável, assim, sem poder contar com nada, sem poder contar com ninguém. Tipo assim, deitado na sarjeta, a gente vai vendo, porra, essa sequência. São várias páginas só do que ele tá ouvindo, do que ele tá pensando, com esse desdando zoom no rosto dele pra gente tentar ter uma noção de onde é que ele tá. E aí chega no final e a gente vê onde é que ele tá. Isso é espetacular, espetacular mesmo. E a gente vê, tipo, vai acompanhando, com a mesma sequência de personagens, o Fog, o Ben-Hur, Karen tentando chegar. Tipo assim, cada um, o Fog tá vivendo a vida dele, tá num momento excelente, ele foi contratado, tá com um emprego legal, tá com uma parceira legal. Só que o amigo dele tá mal, ele não tem notícias dele, sumiu e tudo. Mas acontece, entendeu? As últimas vezes que eles falaram, ele tava meio estranho, tava falando coisa com coisa, mas ele não chega a correr atrás, entendeu? E aí a gente também tem o Ben Urich tentando descobrir, tipo assim, conversar com um policial pra tentar entender o que aconteceu, porra, o que aconteceu e tal, não sei o quê.
Ele visita o policial no hospital, o filho dele tá passando por um procedimento muito delicado, não sobreviveu ao procedimento. E aí, tipo assim, a gente vai acompanhando essa quantidade de coisas diferentes acontecendo, o Matt Murdock totalmente perdido, confuso, tentando caminhar por aí sem conseguir pensar, num momento muito extremo da vida dele, aí ele é esfaqueado. Falei, a gente vai acompanhando todas essas sequências de coisas dando errado. A gente acompanha, tipo assim, ó, nessa página, só pra vocês terem uma ideia de tanto que coisa está acontecendo. A gente tem o Ben Urich aqui, a gente tem o Matt Murdock aqui, a gente tem a Karen aqui. E todos essas narrativas sendo contadas ao mesmo tempo, de uma maneira tão uníssona, sabe? Que você, tipo, falando parece confuso. Foi o que eu falei, a gente tem aqui, ó, Matt, Pog, Matt, Ben Urich, entendeu? E a gente vai acompanhando, tipo, todos esses núcleos se alternando, até que a gente vê o policial, depois que ele perdeu o filho, ele fala que vai contar tudo. Ben Urich. A enfermeira vai e quebra o corpo dele inteiro, quebra a mão do Ben Urich e fala, fica quieto, cara. O rei mandou um aviso pra tudo, tá ligado? O Fog tá no momento ótimo. E a gente tem o nosso querido Matt Murdock, tipo assim, com uma facada na barriga, caindo na sarjeta, tá ligado? Até que a gente tem esse momento maravilhoso, onde ele é encontrado por uma freira. E aí o rei do crime fala que, tipo assim, que ele estar no fundo do poço, estar vivo, é ruim. Porque isso é sensacional. Isso aqui é arrepia. Ele fala que, tipo assim, porra, que ele mostrou a ele que um homem sem esperança é um homem sem medo. E acaba assim, pronto. E a gente tem o Demolidor renascido a partir daqui. E é toda uma sequência que a gente tá vendo. Ele no hospital sendo tratado, não exatamente no hospital, mas num centro, sendo colhido de freiras ali em uma paróquia. Se recuperando, tendo toda uma espécie de viagem, tentando entender. Ele sabe que ele tá mal, mas tem uma mulher rezando por ele. Quem é essa mulher? É uma freira. Ele percebe que é a mesma freira que meio que fez com que ele se tornasse uma figura católica, que ele sentiu o crucifixo, que foi rezar por ele quando ele ficou cego. Ele percebe que é a mesma freira que está cuidando dele, tenta entender o porquê que isso está acontecendo. E a gente tem o Ben-Hur tentando investigar, a gente tem ele tentando chegar nos Estados Unidos, o rei do crime cada vez mais, tipo assim, investindo para tentar destruir a figura do Matt Murdock. O Matt, como eu falei, ele tá, tipo, muito, muito mal mesmo, assim. Muito mal mesmo. E aí a gente tem aqui, tipo, o Ben-Hur meio que desistindo de fazer reportagem ao mesmo tempo que, pô, tem uma hora que é muito, muito maneiro. A gente tem tipo, toda essa transição de núcleos acontecendo. E a gente tem pra mim uma das sequências mais absurdas desse quadrinho aqui, que é a gente aqui no Clarim. A gente no Clarim tá começando muitas conversas paralelas e ele recebe uma ligação do policial falando que tá pronto pra confessar. Ele, não, mas eu não tô interessado. E aí ele, não, eu tô pronto pra confessar tudo e tal, não sei o quê. Ah, até que uma figura vai no quarto, fala com ele no telefone e fala, não, quero que você escute isso. Coloca o telefone do lado do cara e começa a sufocar o policial. E a gente vai vendo, tipo assim, ele vai começando distante, o rosto dele começa, tipo assim, distante, tá vendo? E aí ele vai se aproximando conforme a ligação, tipo, esse momento vai acontecendo da ligação. E a gente tem a cara dele aqui, a cena acontecendo. Aí a gente tem, tipo, ele com essa expressão e depois esse zoom que dá na cara dele. Isso aqui é espetacular. Espetacular. E aí o
ferrado da cabeça ele fica com isso, e o quão, tipo, ele não consegue mais lidar com o que tá acontecendo. A gente vê o Matt Murdock no meio da febre, tentando, e a Karen tentando chegar, conversando com o Fogg, tentando explicar o que aconteceu. E muita coisa acontecendo. A gente tem o, como eu falei, o Ben Urich, ele tá meio que desistiu, não exatamente desistiu, mas ele tá muito em choque. E ele tá esperançoso, tipo assim, tentar entender o que aconteceu com o Matt Murdock, tá ligado? E aí a gente tem, quando ele se recupera mesmo, e tem essa página aqui, só esse último quadro aqui, pô. Essa última sequência aqui. Simplesmente sensacional. E aqui é quando as coisas, o Matt Murdock ele volta, ele realmente renasce no final. A gente tem ele treinando, a gente tem, como eu falei, a trama avançando de uma forma muito intensa. O Ben Urich apanhando, ele chega pra falar, tipo, ele chega na casa dela, que é da minha enfermeira que quase matou o policial, tenta matar a mulher dele, tenta matar o segurança dele, que agora ele tá com segurança, tá ligado? Quase consegue. Aí o Matt Murdock salva ele, ele fala, tá, o demônio do voltou, tá ligado? E aí ele recebeu uma encomenda do rei do crime pra fazer um traje do demolidor, pra fingir um golpe. O demolidor fala, não, pode fazer o traje, tá tudo certo. E a gente tem toda uma situação muito sinistra, onde a gente tem um grande tiroteio, uma coisa muito insana acontece e a gente tem realmente o retorno do Matt Murdock como demolidor. O encontro dele com ela. E aí, tipo, pô, é muito bonito mesmo. Muito bonito essa eles se abraçando. E aí, aqui, ó, acontecendo naquele dia. E aí a gente tem um arco onde as coisas ficam bem mais intensas. Onde a gente tem esse personagem aqui, o Bazooka, que é esse projeto de Capitão América completamente insano. E o rei do crime quer chamar ele pra, pô, eu preciso dar um jeito no Matt Murdock, que ele tá completamente obcecado. Tanto que chegam na empresa, tipo, no grupo de empresários dele questionam, ele mata com pergunta. Então, é realmente um negócio muito sinistro. A gente tem uma cena também tipo, quando tentam matar todo mundo. Podia ter uma. Tipo, ia ter a enfermeira que quebrou o policial, que tentou matar o Ben Urich, tenta, tipo, fala que vai confessar, porque o rei do crime tipo, meio que abandona ela. Só que aí o policial manda um policial é, tipo, mandado pra matar todo mundo, dá errado, o Ben Urich mata o policial, ele fica muito pensativo sobre isso. Tem toda uma sequência do rei do crime falando também, convencendo esse tal de Bazooka, tipo, o que tá errado com os Estados Unidos, tentando convencer ele a chegar no grande clímax desse quadrinho, que é quando a gente tem esse super soldado fortemente armado invadindo a cozinha do inferno e simplesmente tacando terror, tá ligado? Tem umas fases, tipo assim, pô, que ele fala, que é tipo assim, três, não, quatro, aqui, ó, quarteirões daqui, balas rasgam carne e osso, uma mulher abraça seu bebê pela última vez, um pulmão se rompe, 3 quarteirões, um homem xinga e morre. Aí tipo, ele vai falando o que ele tá ouvindo das pessoas, e você percebe que é um negócio muito, tipo assim, muito absurdo o que tá acontecendo. E aí a gente tem, finalmente, o Matt Murdock nesse painel maravilhoso, vestindo novamente a roupa do Demolidor para parar esse lunático misterioso. E aí a gente tem toda uma luta onde a cozinha do inferno é totalmente destruída. Uma luta muito intensa mesmo, muita gente morre. A gente tem até a intervenção dos Vingadores para tentar, tipo, parar esse cara, conter esse cara. A gente tem o Capitão América, ele parece ter uma presença um pouco mais forte nessa história para tentar descobrir quem que é esse cara. E aí ele descobre que ele era um projeto do Capitão América, que o exército estava envolvido.
trabalhando pro rei do crime, mas mandando, eles não podiam, tipo, se queimar nesse nível. Então tem toda uma coisa de conspiração política aqui mesmo. O rei do crime começa a ser celebrado, mas ao mesmo tempo as evidências de que ele tem responsabilidade começam a ser divulgadas, sabe? Então, tipo, a gente tem aqui, realmente, tipo assim, tudo indo pros holofotes no final. Jornais, notícias, ligando pro rei do crime aos fatos, as pessoas denunciando. E ele meio que perde as coisas do controle, sabe? E é a única coisa que, tipo assim, sabe? Ele fica muito nervoso. Ele fica tipo, cara, talvez dê pra dar certo, mas no máximo que vai acontecer vai ser um processo à toa e tal. Ele não consegue isso, mas no final ele ainda tá pensando no Edmund, sabe? E aí a gente tem ele realmente renascendo no final, sabe? Cara, que quadrinho espetacular. Que quadrinho espetacular. A gente tem aqui depois algumas artes do nosso querido Marcelli e tal. Cara, eu juro. Tem também mostrando como é que é esboço, panelização, o lápis do Marcelli. Cara, que bagulho absurdo. Muitos extras legais nessa edição aqui. Muitos extras legais mesmo. A gente tem coisa. Cara, esse gibi realmente era tudo isso mesmo. Ah, eu normalmente eu não vou falar. Esse gibi é bom. Esse gibi é tudo isso mesmo. Tudo isso mesmo. Essa edição aqui é muito bonita. Essa outra capa aqui espetacular. Aqui atrás a gente tem essa coisa simulando o mural que tem o verniz localizado, usando um relevo na impressão. Poxa, que maravilhoso. Que edição bonita. Que edição bonita, que gibi espetacular. Cara, eu nem tenho palavras pra dizer. Sabe, eu li isso daqui completamente. Cara, eu falei, eu já gostava de Homem Sem Medo. Mas eu, do que eu li, eu acho que isso aqui realmente é a melhor história do Demolidor. Isso daqui é espetacular em muitos níveis. Tipo assim, é o que eu falei, eu nem tenho palavras para expor o quão que é, o como é a experiência de ler esse quadrinho. Porque não é um quadrinho que dá pra ler rápido. Não é uma leitura rápida. Você tem muitas coisas acontecendo, com uma intensidade. Sabe, você vai realmente pro fundo do poço junto com o Demolidor. Você vai vendo ele se colocando ao limite, lutando para acreditar, lutando para ter fé. Cara, você vê realmente na sarjeta, tipo, pensando, pô, que faço? Será que eu falho com Deus? Ou será que, tipo, eu aceito? O que que eu faço, sabe? É isso que gibizaço. Recomendo todo mundo ver isso daqui. Todo mundo. Não vejo que todo mundo vê isso. Isso aqui é muito bom. Eu nem sei mais o que dizer. Se eu pudesse, eu, tipo assim, acho que eu falaria sobre, tipo, página por página desse filme, cara. De tão impressionante que ele é, mas é como eu falei, a gente tem tantas tramas acontecendo. Ben Urich, Fog, Karen e o Mad Murdock e o Rei do Crime também. Tipo assim, todas elas sendo tecidas de um jeito que, cara, é absurdo mesmo, assim. É absurdo mesmo. Eu queria depois ler o roteiro desse quadrinho. Como é que o Sr. Frank Miller pensou? Como é que ele. Tipo, como é que o roteiro foi transcrito pra esse quadrinho, pra quadrinho, entendeu? Eu queria muito ver isso. É espetacular. Simplesmente espetacular. Acho que é isso que eu tenho, que eu consigo, não é nem que eu tenho pra dizer, mas acho que eu consigo verbalizar sobre Demolidor, a queda de Superman. Quadrinho maravilhoso. Quadrinho simplesmente maravilhoso. Sabe? Nem sei mais o que dizer. Apenas leiam. Leiam os peixes. Faz bem, né? Principalmente esse daqui. Esse daqui, então, é
Isso. Olha que legal, dá pra ver o verniz. É isso. Por hoje é só, pessoal. Depois do que eu falei. Depois vai ter vídeo sobre esse gibi aqui. Eu pensei no nome do canal porque esse gibi é cheiroso. Admito que eu pensei no nome desse canal porque esse gibi ele é muito cheiroso. Tipo assim, depois eu vou ter que fazer no final do ano, vai ter o top 10 de bichos mais cheirosos de 2026. Se bem que esse é de 2026, mas ele entra na minha lista, com certeza, o gibi. Cheirosíssimo. Próximo vídeo. Eu vou gravar sobre as aves rapina que eu prometi. E aí depois teremos defensores do Alwin e do Javier. Fiquem com a Giraste da Rita. Ah, Mimir.